Espero que esteja tudo bem com você. Então, hoje eu vim aqui apresentar o formulário da quinzena de arte, tá certo, gente? Então, essa quinzena que vai do dia 5 ao dia 16 de abril. Tudo bem? Eu coloquei aqui o vídeo, né? Que é Memória Viva e Reminiscências do Ciclo do Café na Sala São Paulo, que é o vídeo da aula do CMSP. Do que tratou esse vídeo? É uma aula interdisciplinar que a professora, né, junto com o professor de História, ele conta um pouco sobre a história da Sala São Paulo, tá certo? Trazendo essa possibilidade maravilhosa do encontro da arte com o público, que é o tema de vocês, tá certo? Então aqui, número 1, assistindo a aula do CMSP, a explicação da professora Cristina e lendo o texto abaixo, tem um texto falando sobre a Sala São Paulo, né? Responda, qual é a importância de espaços de cultura para a arte? Então vamos lá, gente. Esse daí, vocês já viram que prédio maravilhoso? É um prédio histórico, né? Localizado bem no centro de São Paulo, um prédio que abriga, né, a USESP, que é a Orquestra de São Paulo, abriga também a Companhia São Paulo Companhia de Dança, né? E aí acontecem os vários teatros, peças teatrais, principalmente óperas. Por quê? Porque essa sala ela é projetada, né, para ter uma acústica maravilhosa, né? Ela é uma sala que está projetada para que a gente sente lá e sinta realmente todo o espetáculo por inteiro. Não apenas visualize, mas assim, todos os aspectos, né, do nosso corpo, da nossa mente, entram numa imersão quando nós estamos dentro dessa sala, porque ela é feita para isso, ela é feita para acolher espetáculos grandiosos ou não tão grandiosos, mas para ela nos fazer sentir, né, toda a obra de arte, né, como um todo, certo? Então, essa é uma experiência muito agradável de estar na Sala São Paulo. Daí eu queria que vocês dessem uma olhada no texto para poder responder, tá bom? Pensando ainda no encontro da arte com o público, eu trouxe para vocês essa obra, que é a obra do Marcel Duchamp, A Fonte, de 1917. Ô, professora, peraí, professora, o que é isso aí? Por que a senhora está colocando essa obra aí? Isso daí é uma obra? Pois é, gente. A obra de arte que o Marcel Duchamp criou em 1917 era uma obra provocativa, na verdade, né? Quando nós olhamos para ela, nós pensamos, o que é isso? Né? Até os meninos têm uma intimidade maior com ela, né? Porque usam frequentemente com esse objeto. Mas ele não é mais esse objeto de uso, né, sanitário. Ele é um objeto de arte. Mas por quê? Porque o Marcel Duchamp, ele fez repensar a arte nesse sentido. Para que serve a arte? Né? O que é arte? Então, nós estávamos aí entrando no século XX, né? Nós estávamos no ano de 1917, quando ele criou essa obra. Aí que está a genialidade, gente. O gênio, ele é aquele que tem a ideia, né? Ele não é apenas aquele que faz como as coisas são normalmente. Ele tem a ideia. E essa ideia que ele trouxe, né, para a exposição, ela desconstruiu a obra de arte realizada pelo homem, assim, pelas mãos do homem. Então, esse conceito de rompimento, de o que está pronto, também pode virar obra de arte se você tem uma ideia legal, né? E isso foi muito inovador. O Marcel Duchamp, ele foi um dos artistas que mais ganhou dinheiro com arte, porque ele pensava muito, refletia muito e buscava meios tecnológicos que estavam surgindo muito grandes depois da Revolução Industrial, né? Ele inseria tudo isso nas obras dele e fazia o quê? Fazia uma
imersão disso tudo e produzia muito, né? Então, a ideia é muito importante, a ideia é inovadora, né? Então, o que aconteceu? Antes de comprar o objeto, ele colocou algumas premissas, certo? Ele falou assim, ó, o objeto não podia ter um valor estético, ou seja, ele não podia ser belo, né? Ele não podia ter nenhum atrativo estético. E ele não podia também enaltecer nada. Então, ele não podia valorizar nada, por exemplo, falar sobre uma virtude humana, nada. O objeto tinha que ser nu e cru. Então, ele saiu com um plano pensando em que ele ia fazer. Ele já tinha assim várias possibilidades antes de ir até uma loja e a comprar esse objeto, entenderam? Ele não podia, então, enaltecer nada, né? E não podia ter valor estético, tá bom, gente? Então, essa forma diferente do usual, né? Ela é genial. Tá certo, gente? Deu título, que é a fonte que pode ter milhares de interpretações, né? Quando você fala de uma fonte, você imagina várias coisas, né? O que aconteceu também? Ele assinou com pseudônimo. Por quê? Porque ele estava colocando essa obra em uma exposição, que era uma exposição anual, e ele não queria que o nome dele tivesse vinculado à obra, porque ele fazia parte da comissão julgadora dessa exposição. Então, ele colocou um pseudônimo. O pseudônimo R. Mutt. Existem várias opções, né? Porque assim, onde ele comprou o objeto, a loja que ele comprou, era Mott, M-O-T. Então pode ser que tenha relação com isso, pode ser que também tenha relação com uma história em quadrinhos muito famosa na França nesse período, que tinha um personagem chamado Mutt, como está escrito mesmo na obra, e também pode ser que essa fala, Mutt, é uma forma de uma gíria em francês, né, que acabava depreciando a elite. Então era uma forma que eles depreciavam a maneira com que a elite vivia, certo, gente? Então essa obra é um ícone por romper. A partir dela nós tivemos a desenrolar do século 20 e 21 somente trazendo aí novas ideias inovadoras, ideias maravilhosas aí de arte contemporânea, tá certo? Agora vocês vão produzir para mim um folder. O que é um folder? O folder aqui é uma aula interdisciplinar com a língua portuguesa, né? O folder ele é uma comunicação visual, né? Onde tem-se imagens e a parte escrita, tá? Então eu quero que vocês façam um folder. Esse folder vocês vão usar uma folha, pode ser a folha do caderno de desenho. Vocês vão dobrar em 2, 3 partes e vocês vão colocar a divulgação de um espetáculo, de uma galeria, né, ou de uma exposição, alguma coisa que tenha relação com arte, tá bom? Daí vocês vão fazer esse folder, vão fotografar ele aberto, ele fechado e vão enviar para mim, tá bom? Fico aguardando então, tá certo, gente? Até mais, fiquem bem.